Dar a entrar. Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas. Ahm, Vou abrir aqui o chat e vou-vos perguntar se é a primeira vez que estão a ver alguma coisa minha. E o que é que vos traz aqui? E se têm alguma pergunta já que eu possa responder nesta sessão, ok? Enquanto isso, vou dando só aqui uns minutinhos para mais gente poder entrar. Marta, se puderes, avisa só que já começamos. Avisa também no Imunidade Guerreira, por favor, se não te importares. Eu estou só aqui a terminar de enviar uma coisa. Então, meus amores, contem-me lá. É a primeira vez que me estão a ver? Já tinham visto alguma destas aulas deste tipo? Contem-me tudo. Esta aula vai ficar disponível por mais algum tempo, e depois também, se alguém quiser partilhar com outras pessoas, eu vou-vos dar um link para que quem esteve aqui consiga partilhar com alguém que vocês achem que possa estar interessado ou interessada. Mas gostava mesmo de saber de vocês, se é a primeira vez que estão a ver uma aula minha, se já viram alguma aula minha antes e o que é que vos traz aqui, ou seja, qual é o vosso problema, mais ou menos isso, ou qual a vossa curiosidade, esse tipo de coisas. Contem-me lá aí no chat. Amanhã é o Dia Mundial da Microbiota. Maravilhoso. Vânia, muito bom. Estou muito curiosa, despertou muito interesse por todas as férias que fizemos este ano. A minha filha e um de nós pais ficámos doentes a meio das férias e ninguém merece isso. Eu também concordo contigo, ninguém merece isso. Nós tendemos a ficar doentes nas férias e isso normalmente está ligado ao não respeito dos nossos limites. Ou seja, aquele ponto em que nós fomos de férias, nós estávamos já a entrar em shutdown programado. Se não fôssemos de férias, provavelmente o nosso corpo iria obrigar-nos a parar, ficando doentes. E como existe aquele momento de maior relaxamento, o teu organismo aproveita para entrar num processo de regeneração. E os processos de regeneração envolvem sempre inflamação. Ou seja, aqueles mecanismos que tu consideras estar doente, e são estar doente, ok? São também os mesmos mecanismos que entram na tua regeneração. E então, se tu não souberes de facto criar limites para o trabalho, para a vida, para os eventos sociais, etc., vai chegar ao momento das férias e aquela baixa dos teus níveis de stress vai dar indicações ao teu corpo de que está na hora, ok? E portanto ficas doente por causa disso. Muitas vezes as crianças é um pouco assim também. Porquê? Porque as crianças têm que corresponder um bocadinho à vida dos adultos, a horários mais difíceis, mais exigentes. E quando chega às férias, muitas vezes é quando as crianças também baixam os seus níveis de stress. E depois isso acontece com elas. Então é muito importante saber fazer esta leitura do nosso corpo, não ultrapassar os nossos limites, e aumentar a nossa linha de conforto. Ou seja, as pessoas, para já, muita gente vive em níveis de stress muito superiores àqueles que é necessário para o estilo de vida que tem.
O que acontece é que muitos de nós, hoje em dia, andamos excessivamente reativos o tempo todo. E porquê é que andamos assim? Porque as pequenas coisinhas do dia são gatilhos para nós para ir reativar traumas que nós temos registados no nosso sistema e, portanto, andamos o dia todo engatilhados, ok? Depois existe uma outra questão que é, nós não lemos as nossas crianças e às vezes vamos para lá dos limites delas. E então, quando vamos de férias e o organismo da criança sente aquela redução e aquela baixa dos níveis de stress, e a criança nisso acompanha sempre a família, sobretudo a mãe, ok? Portanto, ela vai sentir a sua própria redução de stress, mas também a redução de stress da mãe, e o organismo dela vai pensar, ok, processos de regeneração e recuperação que estão aqui, tipo em espera. Vou ativar isto tudo e vou pôr isto tudo a funcionar agora. Agora é o momento e vou aproveitar. Ok? Agora, o que é preciso? Primeiro que tudo é não andar engatilhada o dia todo. E como é que não andas engatilhada o dia todo? Curando os teus traumas. Terapeuticamente, trabalhando os teus traumas, fazendo trabalho emocional para efetivamente superar. Porque o que acontece é que muita gente usa mecanismos de autorregulação, mas um mecanismo de autorregulação não é curar o trauma, ok? Não sei se me fiz entender e se entendem a diferença daquilo que eu estou a dizer. Está muito na moda hoje em dia praticar mecanismos de regulação. Ativar o parasimpático, respirando fundo, ahm, praticar algum tipo de meditação, mindfulness, blá blá blá, trabalhar mais consciência enquanto fazemos pequenas coisas da vida. No entanto, o trauma continua lá e quando alguém carrega no botão, tu vais entrar outra vez naquele estado de luta ou fuga, que é aquilo que eu quero dizer com ficar engatilhada. Porque enquanto tu tiveres esse registro no teu organismo, ele está lá para te proteger, mas também trabalha contra ti e põe-te doente, ok? Então, não dá para fugir disso. E também não dá, quer dizer, dá sempre para ficar em negação. Quem quiser continuar em negação, olha, primeiro passo, sair do Zoom. Segundo passo, apagar as minhas redes sociais. Terceiro passo, esquecer o meu nome. E pronto, conseguem continuar em negação se fizerem estes três passos. É o passo a passo mais rápido para continuar em negação. Quem não quiser continuar em negação e quiser realmente fazer um trabalho interno mais profundo, é continuar aqui, continuar nas minhas redes sociais todas e continuar a ouvir-me e a querer ter conversas comigo e não se esquecer do meu nome. E tudo vai correr bem. Vocês vão ver. Ainda hoje eu estava numa sessão com uma sessão individual com uma pessoa e a pessoa estava-me a dizer: ouvir uma verdade custa. E é verdade, e por isso é que as pessoas gostam muito de continuar em negação, ok? Eu sei, eu também gosto, eu também sou essa pessoa, eu fico muito mais confortável se continuar em negação. Só que às vezes não trabalha a nosso favor. E então, se nós queremos evoluir nesta situação que nos foi entregue nesta vida, que é a de ser mães, e não só, em tudo, não é? Na nossa posição na família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, no prazer que nós retiramos de todas estas coisas, não é? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou a trabalhar, são agora um quarto para as 10 da noite, mas eu vou sair daqui exatamente como cheguei e exatamente como faço tudo. Eu retiro imenso prazer de praticamente todas as coisas da vida. E aquelas que eu não consigo retirar prazer, das duas, uma, ou estão extremamente conectadas com algum dos meus traumas, e então eu faço o trabalho para realmente superar isso,
quando percebo, primeiro tudo ando a tentar perceber, não é? E quando percebo, faço esse trabalho e procuro sempre ajuda para fazer isso. As pessoas acham que eu faço tudo sozinha, eu não faço praticamente nada sozinha. E a cura emocional é um processo para a vida, ok? Ou então é alguma coisa que realmente eu não gosto mesmo nada e tento mudar a vida. E isso também é uma das outras fases do trabalho emocional. É que também mais depressa tu entendes os teus limites, entendes o que é que não é bom para ti, mas sobretudo como apanhar as autoestradas para aquilo que é bom para ti e que te afastam daquilo que tu não queres. Ok? Ahm, Mas pronto, isto para vos dizer que hoje em dia o meu nível de stress está baixíssimo, por norma. É raro eu sentir stress. Talvez este seja o ano da minha vida em que eu senti menos stress. Talvez isso seja porque eu fiz 40 anos. Não, estou a brincar. Dizem que aos 40 é quando a pessoa sente mais stress e a cabeça dá o tilt. Já viram bem? Eu, em vez disso, escrevi um livro. Acho que é melhor. E então, mais coisas. Perguntas que me queiram fazer, coisas que queiram saber sobre este assunto, ou começamos? Eu, na verdade, eu já comecei, não é? Prega fundo, mas pronto. Vou esperar a ver se alguém me escreve e, entretanto, hum, há pessoas aqui que estão no Imunidade Guerreira, que é o caso da Vânia, da Susana, a Ana. Não sei se é a nossa Ana. Ou se é outra Ana. Mas já agora digam-me, diz-me, Ana, se és a nossa Ana ou se és uma Ana nova. E como eu convidei pessoas do acompanhamento de Imunidade Guerreira para estar aqui, agora vou pedir também que me perdoem, porque vai ter aqui uma parte que eu me vou apresentar e tal, vocês já me conhecem, mas na mesma vamos passar por essa fase, está bem? Então, vamos lá partilhar aqui. Então, meus amores, confirmem-me que estão a ver aí o meu ecrã e que conseguem ver bem. Deixem-me ver se eu ainda vou parar de partilhar para fazer aqui mais um ajustezinho às minhas coisinhas do meu ecrã. Desculpem lá, mas isto assim o exige. Exatamente. Assim estou mais confortável. Ora bem, então vamos novamente partilhar. Ai, a minha vida. Vocês, a sério, salvem-me disto. A technology está sempre contra nós. Pronto, já estamos. Já estamos. Então, queria-vos mostrar os meus filhos, a minha grande inspiração para fazer o meu trabalho, para fazer o que eu faço. Gosto muito de mostrá-los porque nós os três, todos juntos, já tivemos um acervo de doenças, problemas de saúde e questões emocionais que dá só por si para fazer um curso. Então eu digo sempre que os meus filhos são a minha grande inspiração e a minha grande motivação. E os nossos problemas de saúde, os três juntos, já me dão trabalho suficiente para eu ter que continuar sempre a estudar, o que é muito bom para mim, e digamos que estica muito a minha zona de conforto e põe-me sempre muito motivada a encontrar soluções muito integrativas
e que funcionem realmente e sustentáveis. E para me conhecerem um pouco melhor, quem ainda não me conhece bem, eu desde os 18, 19 anos, sensivelmente comecei a trabalhar na área de saúde. Tenho 40 anos, fiz este ano, de fresco. E, portanto, posso considerar que tenho 20 anos de experiência nesta área da saúde e do bem-estar. E estudei medicina funcional integrativa e psiconeuroimunologia. Sou especialista em microbiota, e gosto de ir à procura da raiz dos problemas das crianças. E daí também esta minha motivação tão profunda pelas questões emocionais, porque, na minha visão, a verdadeira raiz da doença é sempre emocional. E todas as teorias e ideologias que eu tenho vindo a estudar raramente dizem algo diferente. E quando dizem algo diferente, não é suficientemente diferente para se distinguir muito. Ou seja, toda a gente começa a concordar na área da medicina funcional integrativa, na área da medicina de estilo de vida, na área das terapias holísticas, na área da nova medicina germânica, enfim, qualquer área a que eu chegue, mesmo que tenha acabado de chegar, as pessoas já estão em concordância de que o gatilho para tudo foi algo emocional. E depois, a partir daí, vão-se juntando outros fatores que podem ser de incapacidades metabólicas e toxicidades e deficiências nutricionais e etc. Mas o verdadeiro gatilho terá sido sempre emocional para iniciar a doença. E, portanto, essa é a minha visão e é com base nisso que eu trabalho, com uma visão completamente integrativa da saúde, que não gosto nada de me limitar a tratar sintomas, embora por vezes isso seja necessário e também o faça. Eu gosto de corrigir a causa raiz dos problemas e ter uma abordagem em que tudo é visto naquela pessoa. A pessoa é vista como o todo que ela é. Combino uma série de terapias, muitas terapias e estilos de medicina, no sentido de oferecer soluções sustentáveis e personalizadas. Para cada pessoa, vai haver um processo diferente a fazer, de acordo com os seus problemas de saúde, para retirá-la de um quadro de doença e trazê-la novamente para um estado saudável. Já tenho muitos resultados reais de acompanhamento, muitas famílias cujos filhos saíram de ciclos de doença recorrente, de alergias, problemas gastrointestinais, problemas emocionais e comportamentais, autismo, déficit de atenção e todas as outras áreas desse espectro, epilepsia e outras questões do eixo intestino-cérebro, e basei-me sempre num acompanhamento estruturado e dedicado. Ou seja, realmente os casos de sucesso que eu acompanhei foram através do acompanhamento de imunidade guerreira, sem exceção. As pessoas gostam de fazer bypasses e tentar ir por outros caminhos, mas os casos de sucesso estão todos no imunidade guerreira, sem exceção. E, portanto, aquilo que eu considero é que as mães que me procuram através de consulta muitas vezes não estão preparadas para realmente ver a situação de saúde totalmente resolvida dos seus filhos. Porque se estiverem, elas vão querer um acompanhamento próximo, dedicado, fazer-me perguntas todos os dias e perceber do início até ao fim tudo o que é preciso fazer para pôr os seus filhos bem, ok? Esta é a minha opinião sobre o meu próprio trabalho. Então, por que é que os nossos filhos ficam doentes? Existe uma multiplicidade de fatores que eu sistematizei no método de imunidade guerreira e que eu ilustro aqui neste desenhinho muito simples. Então, nós podemos pensar em problemas ahm, nutricionais
e deficiências alimentares e erros alimentares, e esta será uma das razões, um dos motivos. Questões relacionadas à toxicidade de produtos consumidos, sejam eles alimentares, medicação, cosmética, produtos para a casa, ambiente, etc, etc. Stress, ah, problemas de baixa energia vital, que normalmente tem a ver com o acumular do restante que eu fui falando aqui e que vai reduzindo a própria energia que o organismo tem para lidar com a doença. Questões ligadas a intervenções de saúde, procedimentos e decisões de saúde que não correram bem por falta de apoio para tomar melhores decisões, essencialmente, e questões de toxicidade geral ambiental, ok? Então, estas são todas as questões que eu lido e, dentro da questão stress, eu não concordo, como eu estava a dizer inicialmente, com os mecanismos de autorregulação. Não é que não concordo. Ter isso já é ter alguma coisa, ok? Essa é a minha opinião. Mas ter isso nunca pode ser acreditar que se tem ali uma grande ferramenta. E hoje em dia esse é um dos maiores problemas das terapias emocionais. É que as pessoas praticam os chamados mecanismos de autorregulação achando que têm ali uma grande ferramenta. Quando na verdade a autorregulação é um Benurum. É o que eu vou fazer agora quando não conseguir fazer mais nada. Quando não me preparei. É o que eu tenho quando não me preparei. Ok? E portanto, a autorregulação, embora seja ensinada nas escolas e seja praticada em muitos locais, ela nunca vai muito longe. E isto é uma questão que eu posso vos dizer que eu até nem tenho sido muito boa a transmitir verbalmente. O que é que eu quero dizer com isto? Durante muito tempo, as pessoas diziam-me: Ah, mas eu pratico, sei lá, meditação. E para mim não era suficiente, mas eu nem conseguia transmitir muito bem àquela pessoa. Porquê? E porquê que isto acontecia? Porque a minha própria vivência era de uma capacidade grande de trabalhar com as pessoas, mas muito fraca de verbalizar isso. Eu aprendi e fiquei muito eficiente nos mecanismos de autorregulação muito cedo, e para mim eles foram uma grande ferramenta até eu compreender que havia grandes ferramentas à minha disposição. E hoje em dia eu já vejo os mecanismos de autorregulação como uma coisa que é necessária de vez em quando acontece algo extremamente exigente do ponto de vista emocional, mas se alguém precisa de mecanismos de autorregulação o tempo todo, significa que o trabalho emocional daquela pessoa foi parco, foi fraco, para bem dizer, ok? Porque senão, na verdade, a pessoa teria sentido uma redução muito grande dos seus níveis de stress, tinha sentido que a maioria dos seus gatilhos já não existem, já não estão presentes, que ela consegue manter uma sensação de tranquilidade e de paz ao longo do dia a dia, a maior parte do tempo, que a sua linha de conforto foi ampliada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas cuja linha está aqui mais em baixo, ou seja, acontecem três ou quatro coisinhas, elas já ficam muito nervosas. E há pessoas cuja linha de conforto está lá em cima, ou seja, acontecem milhares de coisas e elas continuam calmas. E isto não se baseia em mecanismos de autorregulação, porque os mecanismos de autorregulação nunca te mantêm calma. Os mecanismos de autorregulação são os mecanismos que tu vais utilizar quando perdeste a calma, ok? Ou seja, é diferente ser estável, estar estavelmente na calma de
aplicar muitas vezes mecanismos de autorregulação e, por isso, conseguir regressar à calma. Mas isto já é ter alguma coisa na vida, ok? E pode ser um ponto de começo. E é importante sabermos disso. Porque quem não tem nada, saber mecanismos de autorregulação já vai ser muito bom. Só o que eu acho é que depois não devemos parar por aí. Devemos continuar e querer sempre ir mais longe, ok? Já agora, contem-me aí no chat se vocês conhecem e usam mecanismos de autorregulação e se já fizeram algum tipo de trabalho emocional que vos tenha feito sentir que existe realmente uma redução dos vossos gatilhos no dia a dia e uma ampliação da vossa zona de conforto. Porque é muito engraçado, esta conversa agora podia-me levar muito longe. Porque hoje em dia as pessoas dizem: tu precisas é de sair da tua zona de conforto e tal, e fazer coisas que nunca fizeste, e esticar a tua. Não é esticar, mas sei lá, expandir as tuas capacidades e crescer e blá blá blá. Na verdade, isto é uma conversa um bocado de quem não sabe muito bem do que é que está a falar. Porque nós não saímos da nossa zona de conforto tranquilamente. E, portanto, se uma pessoa com muita regularidade sai da sua zona de conforto, ela vai acabar por viver sempre num altíssimo nível de stress. O que nós queremos é a aprendizagem de aumentar a nossa zona de conforto e coisas que não faziam parte dela passarem a fazer. Porque é dessa forma que tu consegues ter uma vida melhor, épica, talvez, mas mantendo sempre a calma, ok? É diferente. Compreendem a diferença? A Susana está a dizer aqui, estranhamente, acho que a minha zona de conforto aumentou desde a maternidade. É isso que nós estamos à procura. E normalmente, das duas, uma. Com a maternidade, Susana, das duas, uma. Ou a tua zona de conforto realmente aumenta e, portanto, tu consegues ser uma mãe calma, segura, tranquila, passando por todas as coisas da maternidade, que são todas coisas novas e, portanto, em teoria, estarias a sair da tua zona de conforto, mas não foi isto que tu fizeste. Ou a maternidade vem e tira-te completamente da tua zona de conforto. E aquilo que era uma vidinha mais ou menos, antigamente, transforma-se numa montanha russa, que é o que acontece com muitas pessoas, ok? E isto não é bom para a maternidade, não é bom para a mãe, não é bom para o filho, não é bom para o relacionamento, não é bom para ninguém, ok? E se nós queremos que os nossos filhos não desenvolvam doenças psicossomáticas, nós não podemos estar nesse lugar, porque senão é garantido, é pela certa, nós vamos lidar com doenças psicossomáticas. Porque nós somos mães psicossomáticas, então os nossos filhos não têm outra maneira de ser, essa é a única que eles conhecem. Eu fui essa pessoa. Pronto, Vânia, és uma mãe psicossomática. Por isso é que a tua filha fica doente nas férias, tá tudo explicado. Atenção, que é normal, quando nós estamos a fazer esse trabalho de ampliar a nossa zona de conforto, tem que haver um ligeiro desconforto associado, ok? Porquê? Porque esse trabalho de sair da zona de conforto, mas com a verdadeira consciência emocional, o que vai fazer é com que nós consigamos aprender a incorporar novas experiências na nossa zona de conforto. Mas nós vamos lá fora, ok? E depois trazemos para a nossa bolha, ok? Quando isso não acontece, entramos no psicossomático, entramos no desastre. Vocês vão perguntando coisas que vocês queiram saber, ok? Senão eu falo, falo, falo e depois no fim vocês não ficam a saber daquilo que vocês queriam mesmo saber. Então, queria vos apresentar aqui a fáscia.
Eu costumo falar da fáscia quando falo das emoções. E é curioso porque a maior parte das pessoas que falam sobre a fáscia são mais da área da fisioterapia, da reabilitação e recuperação física, hum, do desporto, ok? E talvez o meu desenvolvimento desta paixão pelas emoções começou na fáscia. E isto porquê? Porque eu trabalhei na área da recuperação física, na área da quiroprática, mais especificamente, nos meus primeiros anos de carreira. E nesta área eu observei muito que as pessoas vinham com problemas de estrutura, uma dor, algo fora do lugar, uma lesão, e aquilo naquela pessoa era relativamente recorrente. Eu sabia que eventualmente que a mesma pessoa ia aparecer novamente com o mesmo problema. E isto eu vou-vos dizer, era a minha maior frustração da vida. Eu queria que aquela pessoa me mandasse uma mensagem daí a 3 anos a dizer: Eu fiquei bem para sempre, que é o que nós fazemos na imunidade guerreira. A criança nunca mais fica doente. Pronto, tá, resolvido. É isto. Pronto, era isso que eu queria. Só que eu fazia aquele trabalho de recuperação física e a pessoa ficava bem. Eu tinha a certeza que ela estava bem, eu olhava para ela bem, às vezes havia exames a comprovar que ela estava bem, e era apenas uma questão de tempo até lhe voltar a acontecer o mesmo. E depois havia ainda outra classe de paciente ainda pior, que era aquele que todas as semanas vinha com a mesma dor. E eu comecei a estudar isto e eu tive logo a certeza, pronto, isto é da faixa, este pessoal está tudo com traumas. Os traumas deixam a faixa deles toda enrolada e não se consegue resolver assim, desta maneira que eu estou a resolver. Portanto, eu vou ter que estudar outras maneiras, vou ter que aprender outras maneiras, vou ter que encontrar outros mecanismos para lidar com estas situações. E foi quando eu percebi que realmente a faixa ela é o primeiro ponto do trauma, ou seja, quando eu tenho um choque emocional, o meu organismo começa por reagir na fáscia. E ela é um tecido conectivo, mantém tudo no seu lugar, ok? A fáscia desenvolve-se verticalmente no nosso corpo e depois temos diafragmas. Por exemplo, o diafragma respiratório é facial, o pavimento pélvico é facial, ok? Pronto, só assim para vos dar uma ideia. E o que é que acontece? A fáscia tal como a sua definição diz que ela é um tecido, ela comporta-se mesmo como um tecido. E se eu tenho um choque emocional que me puxa para um determinado sítio do meu corpo, a faixa ali ela vai ficar constrita, ok? É como se ela ficasse enroladinha, não fica literalmente enroladinha, ok? Mas pronto, é como se ela ficasse enroladinha e repuxada e depois fica assim e começa a puxar do outro lado, que depois puxa do outro lado. Normalmente as coisas vão em zigue-zague, hum? E o organismo fica com aquele ponto ali registado como um ponto de trauma, de altíssima demanda de energia e de potencial de doença, ok? A faixa está conectada ao sistema nervoso vegetativo, vai haver comunicação com o sistema nervoso, o vegetativo é inconsciente, ok? Autónomo. E, portanto, esta comunicação que se desenvolve bilateralmente vai criar este diálogo em que a faixa diz não estamos bem e o sistema nervoso responde pois não, ok? E o sistema nervoso vegetativo é responsável pelas funções do teu corpo. Põe o teu estômago a digerir a comida, põe a tua boca a mastigar a comida e a engolir quando está mastigado, põe o teu esófago a mandar a comida para baixo, põe os teus órgãos hum, de digestão, vesícula, baço, pâncreas, a funcionar conforme a comida que tu vais comer, faz-te salivar quando tu vês comida,
O sistema nervoso vegetativo é que faz tudo, faz o nosso organismo funcionar, ok? Se ele sofre disfunções, os nossos órgãos começam a ficar disfuncionais. E é assim que acontece o psicossomático. Hoje em dia, não é só hoje em dia, já há muito tempo, mas pronto. Hoje em dia já está aceite que podemos dividir o nosso organismo, o nosso corpo, por dermatomas. E chama-se metamerismo. É como se dividíssemos por fatias, como se fôssemos uma minhoquinha. Na minhoquinha nós vemos mesmo ali as secções, porque a minhoca é um animal muito metamérico, mas no nosso corpo nós temos esse mesmo comportamento, em que nós podemos dividir tudo ali naquelas fatias, ok? E cada fatia estará ligada a órgãos e áreas do corpo. Deixem-me ver se consigo ampliar para vocês. Aqui por acaso não fala de órgãos, mas o próximo tem toda esta explicação. Então aqui nós já podemos ver melhor. O sistema nervoso autónomo e as suas ligações, ou mais ou menos, digamos, as áreas que correspondem aos órgãos, ok? E hoje em dia, nas terapias emocionais, digamos que se baseiam ah, na ciência, é assim que nós vemos o organismo e que nós desenvolvemos o trabalho psicossomático. E o que é que isto quer dizer? Que a cada órgão estará ligada uma emoção e a cada órgão estará ligada uma parte do cérebro, ok? E este conhecimento vem da embriologia. Nós começamos a desenvolver-nos com esta forma de funcionamento metamérica a partir do embrião. Crê-se que a partir dos 18 dias do embrião, todos estes sistemas já estão nos seus devidos lugares. E é assim que hoje em dia classificamos o embrião, do ponto de vista metamérico, ou seja, um esquema, digamos, do funcionamento psicossomático embrionário, ok? E todas estas áreas vão ter a sua conexão aos órgãos e ao cérebro. E elas mantêm-se no mesmo lugar desde o desenvolvimento embrionário até a idade adulta, ok? Por isso é que às vezes vocês me dizem, tenho este problema de saúde, e eu pergunto uma coisa que parece que não tem nada a ver, de alguma coisa emocional. É por causa destas áreas metaméricas, ou seja, quando vocês me dizem alguma coisa de saúde, eu sei a emoção associada àquele órgão, a área do corpo associada àquele órgão, outros órgãos que podem estar implicados, a hora do dia em que tem tendência a ficar pior. E o mais importante de tudo, como trabalhar o organismo para sair desse registro, ok? Sendo que esse trabalho é feito pelo vosso organismo. Eu sou, digamos, um agente facilitador. Vamos voltar aqui ao embriãozinho, muito lindo. Isto é de um livro mesmo de embriologia, ok? E toda a embriologia tem esta classificação metamérica. Isto não é algo assim hipervisionário. Isto é algo extremamente básico. É tão básico que a maioria das pessoas passa a página. É essencialmente isto, ok? Mas quem se dedica mais a trabalhar esta ligação entre a emoção e a doença, precisa de olhar para o organismo assim, porque senão nós vamos ter tendência a andar sempre muito perdidos. E de certeza que já vos aconteceu, ou já aconteceu a alguém aqui presente, ir ao médico e o médico dizer: isso é emocional, ou é psicossomático, ou é do stress, mas depois não apresenta uma solução.
É ou não é? Quantas vezes a primeira coisa, ou seja, é do stress, é psicossomática, é emocional, vem acompanhado a seguir de é preciso fazer isto. Respondam-me aí no chat como é que tem sido a vossa experiência com esta experiência. E digam-me também se já tinham alguma vez visto esta visão do psicossomático. Já agora. E, entretanto, sem querer fazer publicidade, até porque no Imunidade Guerreira temos este livro, é vosso, vocês não precisam de comprar, está lá disponível para vocês. Mas pronto, o livro tem 382 páginas, mais precisamente. E no meu livro vocês têm explicações bem detalhadas sobre estas questões emocionais. Têm fotografias da fáscia, têm fotografias do cérebro e das áreas conectadas com questões emocionais, hum, e tal, tal. Pronto, e é isto. Ah, Susana, muito bom. Isso é stress, faça ginástica. Exato. Agora imagina, e a Susana é de fisio. A Susana é de fisio. Sim, a Susana é de fisioterapia, não é? Então imagina, o paciente dela chega lá todo escavacado. E ela olha para ele e diz assim: Isso é stress. Vá para o ginásio. Estão a ver a ideia? A ginástica é, digamos, aquela coisa que as pessoas dizem porque, pronto, olha, não sabem dizer mais nada, não é? E vocês, pronto, aqui no Manual Emocional, que é o meu livro, que está lá no Imunidade Guerreira, vocês têm lá também procedimentos de SOS emocional. E o que é o SOS emocional? O stress acontece com um choque qualquer na vida, ok? E o SOS emocional não é nada mais, nada menos do que completar o ciclo do stress. Porque como é que nós ficamos no trauma? É não completando o ciclo do stress. Nós entramos num padrão de trauma quando nós vivemos um choque emocional grande, inesperado, sozinhas e não levamos o ciclo do stress até ao fim. E o que é que seria o ciclo do stress? Por exemplo, eu vou na selva e vejo um leão. O ciclo de stress seria fugir até encontrar um lugar seguro e depois lá estar muito, muito, muito cansada e respirar fundo e descansar e relaxar. Outro ciclo do stress. Por exemplo, alguém me tenta agredir na rua. Completar o ciclo do stress seria andar à pancada. Não estou aqui a ensinar agora a andar à pancada, ok? Estou-vos a explicar na teoria o que é completar o ciclo do stress. E existem estratégias e ferramentas para nós levarmos os nossos filhos sempre a completar o ciclo do stress. Porque o problema do trauma é ter ficado a meio, ok? Se eu vivo um acontecimento de choque emocional que é inesperado, em que eu me sinto sozinha e entro em stress, mas depois eu não completo o ciclo de stress, é quando eu crio este registro do trauma no meu organismo. E uma vez que eu crio este registro do trauma, como ele acontece no sistema nervoso subconsciente, vegetativo, é muito mais difícil ir lá apagar aquela memória traumática, que é um gatilho para mim, e depois vai estar sempre ali a demandar energia do meu organismo, a demandar energia do meu sistema imunitário, que podia estar a ser utilizada para coisas mais úteis, e a contribuir para o potencial de eu ficar doente, para além de estar sempre, sempre, sempre a engatilhar-me, ou seja, a fazer-me ficar nervosa com coisas que não seriam para me deixar nervosa, ok? Isto está a acontecer com as crianças cada vez mais cedo.
É extremamente recorrente hoje em dia ver crianças com problemas psicossomáticos graves, como, por exemplo, enurese noturna, fazer xixi na cama aos 9 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, aos 12 anos. É um problema psicossomático grave, ok? Existe um registro de trauma forte, de medo no organismo daquela criança. Ela não completou esse ciclo de stress, está lá, e enquanto ela não sanar essas emoções, com as terapias corretas para ela, ela vai continuar a fazer xixi na cama. Eventualmente pode haver uma fase da vida em que, por motivos de stress ainda mais elevado, digamos assim, aquela criança começa a deixar de fazer xixi na cama por um controlo extremo que ela vai usar como mecanismo de compensação. E mais tarde ela vai ser uma pessoa extremamente propensa às infecções urinárias e aos problemas renais, porque o trauma continua lá, embora aquele problema específico tenha passado, ok? E isto é uma coisa que não faz muitas vezes parte das visões da mãe. Ou seja, o meu filho faz xixi na cama, deixa de fazer xixi na cama, está tudo bem. Estão a ver a ideia? É preciso ir um bocadinho mais longe. Será que realmente está tudo bem? Em que circunstâncias é que a criança deixou de fazer xixi na cama? E de que maneira é que ela deixou de fazer xixi na cama? E quando ela deixou de fazer xixi na cama, os traços comportamentais que estavam associados a esse quadro desapareceram? Ou a criança continuou a ser tímida, assustadiça, medrosa, introvertida, fechada, preocupada, ansiosa? É preciso saber ver isto. E muitas vezes, e eu compreendo-vos, quando nós temos um problema, nós só queremos que aquele problema desapareça. No entanto, muitas vezes ele desaparece apenas para dar lugar a um problema maior. E não estou aqui a vender o terror, ok? Estou a falar da experiência que eu tenho de observar as crianças e o progresso que as questões de saúde delas vão fazendo ao longo da vida, ok? Não têm perguntas para mim? Se não têm perguntas para mim, eu vou continuar aqui com a minha apresentação. Dar matéria. Então, eu falo sempre da disbiose. E às vezes, as pessoas até me questionam: ok, mas tu trabalhas com a microbiota. A microbiota é do intestino. O que é que a microbiota e o intestino agora têm a ver com as emoções? E como é que tu ousas ou consegues meter tudo na mesma caixinha? E digo eu não ouso nem consigo. Quem conseguiu foi a ciência. E eu, como sei ouvir, também sei falar. Então, a disbiose é uma perda do equilíbrio de todos os micro-organismos que compõem a nossa flora, que não é apenas intestinal, ok? Embora que o intestino e o sistema digestivo sejam a área mais populada de microflora no nosso organismo, nós temos microbiotas em todo o lado. Temos a microbiota da boca, do nariz, dos olhos, a microbiota da pele, que é extremamente importante. Temos a microbiota do sistema reprodutor, a microbiota do sistema urinário, temos tudo isso, ok? E ainda mais, microbiota do ouvido, há microbiota por todo o lado. E quando existe uma ruptura do equilíbrio, que é sensível, então acontece a disbiose. E a disbiose é sempre a porta aberta para a doença. Agora, como é que a disbiose está relacionada, afinal, com esta parte emocional? Então, eu tenho aqui uma parte de um estudo e que explica assim: a microbiota desempenha um papel essencial durante o desenvolvimento do cérebro através dos seus efeitos sobre o ácido gama-aminobutírico e a síntese de serotonina, a partir do triptofano e neurotransmissores alterados como noradrenalina e dopamina. O que é que isto quer dizer? As hormonas e os químicos.
são facilitados pela microbiota. A maioria dos neurotransmissores são produzidos no intestino, facilitados pela microbiota. E uma vez que a microbiota não esteja saudável, vai haver problemas com os neurotransmissores. E o que é que isto quer dizer dos neurotransmissores? Por exemplo, serotonina. Prazer, felicidade, tranquilidade, relaxamento, facilidade. Facilidade. Pronto, facilidade em relacionar-se, facilidade social, facilidade em cumprir o seu papel, facilidade em fazer o seu trabalho, facilidade em aprender, facilidade em concentrar-se, facilidade em estar à altura, ok? Serotonina, ok? Triptofano, sensação de tranquilidade profunda, adormecer, acordar, ok? Adrenalina, noradrenalina. Está relacionada com o medo, mas o medo com a ação. Ou seja, uma pessoa que não tenha esse neurotransmissor para ter uma boa produção adequada de adrenalina, tem dificuldade em acordar de manhã, tem um freeze response, que é quando acontece alguma coisa, não sabe o que fazer, não sabe para onde se virar, fica congelada, fica ali tipo, ai, e agora? Pode, quando não há realmente adrenalina, pode até haver um tipo de epilepsia de ausência, que é chamada assim, é tipo a crise epiléptica, em vez de vir com convulsão, vem com um freeze. A pessoa para, fica ali um bocadinho, depois volta. Estão a ver? E a dopamina, que nós produzimos para compensar várias coisas. Por exemplo, quando precisamos de relaxar e sentimos aquela necessidade de nos distrair, procuramos a dopamina. Hoje em dia há uma grande quantidade de produção de dopamina, por norma, para todos nós, por causa da internet. E portanto isso interfere depois em tudo o resto, mas a dopamina é necessária, ok? Porque a dopamina é o que te faz, por exemplo, querer cumprir os teus objetivos para depois poder festejar. A dopamina é o que te faz querer tirar a carta para depois poder conduzir um carro. A dopamina é o que te faz querer estudar para o teste para depois ver a nota e ficar contente. As crianças agora não estudam para os testes por causa da dopamina. As crianças agora estudam para os testes por causa da adrenalina. São pressionadas, são ameaçadas, a própria vida está ameaçadora e as crianças estudam para o teste porque têm medo. Mas na verdade elas deviam, e o ideal seria estarem a estudar para ter a dopamina, ok? É completamente diferente. Já é, por si só, já é uma perspectiva da vida como ela vale a pena ser vivida. Estão a ver a ideia? E então, a serotonina, para além de estar relacionada com o prazer, é crucial para o desenvolvimento do cérebro. E a diminuição de serotonina cerebral prejudica a sinaptogênese e a fiação cerebral, causando comprometimento do neurodesenvolvimento a longo prazo. Ou seja, o desenvolvimento do cérebro não acontece corretamente se não houver serotonina suficiente. E não havendo uma microbiota saudável, não há serotonina suficiente. Estão a ver a ideia? Pronto. Cerca de 95% da serotonina do corpo é formada pela microbiota intestinal, afetando o humor e a atividade gastrointestinal. Ok? E portanto, este estudo diz isto e muitos outros estudos dizem a mesma coisa. A nossa microbiota é 95%. Estão a ver a ideia? E porquê é que eu pego nisto aqui? Não apenas por causa do desenvolvimento cerebral, mas também para vos dizer que as terapias emocionais são muito importantes, mas é preciso ter o resto do estilo de vida alinhado. Porque se a pessoa estiver em disbiose,
se a microbiota não estiver equilibrada, como há ali um foco de stress que está a sugar demasiada energia, demasiada atividade imunitária, demasiada sobrecarga, as próprias terapias têm tendência a ter um funcionamento muito inferior, ok? E isto vai fazer com que as pessoas mais tempo tenham que andar a fazer aquele processo e que os resultados possam não ser aqueles que elas desejavam, ok? Então, o que é ideal? Conjugar todas as coisas. E é isso que nós fazemos na imunidade guerreira. Nós temos ali uma metodologia em que, por ordem, nós vamos pondo em prática, conjugamos todas as coisas para ter resultados otimizados, ok? E só para vos dar uma ideia, pus esta imagenzinha aqui que fala dos fatores que podem provocar a disbiose. Nas restantes aulas do Conexão, quem está aqui do Conexão sabe, ou espero que saiba, e já tenha visto as restantes aulas, eu falo praticamente só da microbiota e, portanto, aí é o ideal para aprofundar todo esse conhecimento de como funciona a microbiota, de como funciona a saúde e a doença e a homeostase através da microbiota. Aqui é só para dar aqui um lamiré. Só para dar um toque, ok? Mas este é o eixo ensino-cérebro, e todas as coisas influenciam todas as coisas. Estão a ver a ideia? Ou seja, está aqui a fazer a ginástica, como a Susana disse. O exercício pode influenciar, o eixo ensino-cérebro e depois o eixo ensino-cérebro vai melhorar, por exemplo, o comportamento cognitivo. Estão a ver? E, a dieta pode melhorar o eixo ensino-cérebro, que por sua vez vai melhorar, reduzir os níveis de stress. Por sua vez, vai melhorar o funcionamento do eixo ensino-cérebro. Estão a ver? Isto não para de andar e andar e andar à roda. Então, só para vos dar uma ideia, dentro do Imunidade Guerreira nós temos aulas inteiras sobre este esquema, mas eu trouxe este esquema aqui só para vos dar uma ideia das formas mais praticadas, mais aceites de resolução de um choque emocional. E como assim resolução? Ou seja, a resolução para evitar que ele não se venha a transformar em trauma, ou seja, em registro no organismo que fica ali e que se pode e que tem um potencial muito grande de se transformar em doença mais tarde, ok? E a resolução, ahm, passa muito por completar esse ciclo do stress. E, portanto, existem várias formas de o completar, e dependendo se somos criança ou se somos adultos e da nossa cultura e do nosso enquadramento social, podem haver maneiras melhores para umas pessoas e para outras, mas essencialmente completar esse ciclo do stress vai sempre passar por elevar as emoções ainda mais, primeiro que tudo, para depois então as reduzir. Estão a ver a ideia? E, portanto, nesse processo de elevar ainda mais as emoções, pode haver grito, pode haver choro, pode haver luta, pode haver raiva, pode haver frustração, pode haver, hum, enfim, qualquer sentimento. No caso das crianças, ainda mais, porque as crianças têm uma capacidade de incorporar a vida praticamente 100%. Nós, os adultos, nós tentamos sempre intelectualizar e essa é a nossa pior característica. A criança, ela não intelectualiza muito, a criança, ela vivencia. Então, se ela está a sentir, ela vai querer completar esse ciclo. E completar esse ciclo vai passar por elevar ainda mais a manifestação dessas emoções, ok? E depois temos o recalcamento, que é o que leva ao trauma.
E o recalcamento vai passar por evitar o choro, mecanismos de compensação, como por exemplo comer, usar Xuxa, roer as unhas, hum, ranger os dentes, hum, chuchar o dedo. São tudo mecanismos de compensação e de recalcamento, ok? A positividade tóxica, que hoje em dia é super utilizada pelos adultos, de género, eu só quero boas vibes. Se isto não é boas vibes, eu vou-me já embora daqui e não quero estar com vocês. É a conversa típica de alguém que está em recalcamento e em negação total, ok? O que é que nós queremos? Ah, queremos vivenciar as emoções e expressá-las, não good vibes only, tá bem? Talcamente muitas vezes também é esconder. As mães tentam não demonstrar em frente aos filhos, não falar em frente aos filhos, não esconder a sua preocupação em frente aos filhos, esconder conflitos dos filhos, ok? Este tipo de recalcamentos, por norma, cria mais traumas nas crianças do que propriamente presenciar choros e discussões. Mas é aquilo que é praticado hoje em dia e é o que é muito mais aceito socialmente. Vá-se lá entender. E o evitar é um mecanismo muito usado pelos adultos também, em que eles vão, de certa forma, tentar cancelar pensamentos, tentar, pronto, não continuar ali naquele pensamento. E o evitar passa muito por ausências. Aquelas pessoas que de vez em quando têm paragens ou que se esquecem do que iam a dizer, tem a ver com estes mecanismos que ao longo da vida vão sendo cada vez mais aprofundados e começam a criar déficits cognitivos, porque está a ser usado um tal aporte de energia naquela função que as outras começam a não funcionar bem. E estas coisas levam ao trauma e o trauma vai levar aos sintomas somáticos. E os sintomas somáticos podem ser todos estes e mais. Ahm, e incluído está dor física e doenças e sintomas físicos, psicológicos, emocionais e neurológicos. Ok? Então, ahm, esta é mais ou menos a arquitetura do trauma no nosso organismo. Agora, queria, se for possível, ler perguntas que vocês tenham para me fazer sobre este assunto aí no chat. Se houver perguntas ou comentários, gostava de vos ouvir, basicamente, para não me sentir sozinha. Ajudem-me a não me sentir sozinha. E também, se vocês já observam alguma destas coisas em vocês próprias, nos vossos filhos, podem comentar, se sentirem à vontade para isso. Fiquem à vontade. Toda a gente faz coisas, ok? Está tudo certo. Pronto, então, o como é que podemos ajudar é aquilo que nós temos no nosso manual emocional do Imunidade Guerreira, que é ajudar a completar o ciclo de stress total. E para começar, é importante que a mãe saiba fazer isto, ok? Para quem já tem trauma no organismo, completar o ciclo de stress por si só pode não ser o suficiente. Mas é o suficiente para evitar o burnout, ok? Mas uma mãe vai precisar de ter essa vivência e essa experiência de completar um ciclo de stress para conseguir guiar uma criança a fazer isso. E conforme uma criança vai completando mais ciclos de stress,
ela vai acabar por conseguir incluir outras emoções de trauma que ela pode ter no seu corpo. Depois, todas as terapias que eu vos vou falando dentro do Imunidade Guerreira que os vossos filhos devem fazer e podem fazer. Sendo que, se o trauma é persistente, ou seja, se os gatilhos para aquele choque emocional são persistentes, acontecem regularmente, ou estão sempre presentes, ou estão sempre a acontecer, também vai ser preciso que as terapias estejam sempre a acontecer, ok? Por isso é que hoje em dia nós vemos crianças infinitamente no psicólogo, na terapia ocupacional, na terapia, sei lá, todas, sem grandes evoluções. Porquê? Porque as qualidades sistémicas não foram ali trabalhadas, ou seja, a família continua na mesma, os focos de trauma continuam na mesma, os focos de choque emocional continuam na mesma, continua tudo na mesma. A ideia de trabalhar o trauma na criança é não continuar tudo na mesma, fazer alterações, porque senão então continuamente a criança vai precisar de terapia. E se for esse o caso, é esse o caso. Pronto. E é continuamente dar-lhe o que ela precisa. Os nossos filhos devem então experienciar a vida sem filtros. Susana, olha, a minha mente nem consegue atingir muito bem o que isto significa. Há filtros para a vida? Como assim, vida sem filtros? Quais são os filtros? Temos filtros? A criança tem filtros? Fala-me sobre isto. Queres dizer do género não devemos ensinar os nossos filhos a comportar-se? É isso que isto quer dizer? Não entendi muito bem. Vou deixar de tentar interpretar uma coisa que eu não estou a entender e tu vais-me explicar melhor. A minha filha faz recalcamento ao mamar. Quando passa por algo que não gosta, pede no imediato maminha. Pronto, e tu, no manual emocional, tens o passo a passo para resolver isso, que passa por não dar logo maminha e ouvi-la a chorar e fazer-lhe companhia e ficar ali, basicamente. Mas tens lá uma explicação muito maior do que esta que eu te dei, ok? E como passar por isso, e perguntas e respostas sobre isso. Vai desde a página 165 até a página 228. Só sobre esta pergunta que tu fizeste, Marina. Está lá para ti o PDF, hã? Dentro do Imunidade Guerreira. É teu. Vai lá. Olha, vai já buscar, vai já ver. Não, fiquem aqui, que eu também gosto de vocês aqui. Depois no fim vão. O trauma do parto também se inclui. Então, o trauma do parto está, digamos, classificado como o principal trauma das pessoas na vida. Existem várias categorias aí, existe às vezes um trauma que pode ou não acontecer no momento da concepção. E, por exemplo, o professor Vitolcas, com quem eu estudei homeopatia, ele fala imenso disso. Ele tem uma teoria, que é a teoria do contínuo da doença, e que explica como a concepção de um bebé pode ter uma interferência imensa sobre o comportamento de saúde daquela pessoa para toda a vida, ok? E muitas vezes aquilo que é, isto é o que a teoria dele diz, e eu estou de acordo, ok? Muitas vezes aquilo que nós qualificamos como sendo genética, na verdade faz parte do trauma da concepção, ok? E este trauma vai ser, chamemos-lhe um trauma de constituição. Ou seja, há muito que tu podes fazer em relação a isso, mas eventualmente já não vais a tempo de fazer, digamos, o SOS, não é? Porque isso é na hora do trauma.
do choque emocional. Depois existem traumas que acontecem durante a gestação, por exemplo, quando eu faço a terapia de reprogramação de sistemas neuropsicobiológicos, eu encontro traumas entre os 0 e 3 meses de gestação, entre os 3 e os 6 meses de gestação, entre os 6 e os 9 meses de gestação, estão lá no corpo, ok? Através dessa terapia eu encontro o registro do trauma no corpo, ok? Ahm, Esses traumas estão lá. Existe, claro, evidentemente, o trauma do parto, o trauma do nascimento. E por isso é que eu faço um investimento tão grande na tentativa de tornar o parto melhor. Para já, primeiro que tudo, porque aquela mãe vai contar aquela história muitas vezes e ela merece ter uma história boa para contar. Mas, em segundo plano, e tanto ou mais importante, que o bebê possa nascer no contexto que toda a gente merece nascer. E não acabar de sair, respirar o primeiro respiro e estar a ser esfregado com um pano e virado ao contrário e enfiarem-lhe coisas e darem injeções e afastarem da mãe e aspirarem não sei quê. Enfim, vocês compreendem, ok? E, portanto, é com essa ideia e essa dimensão que eu reforço tanto que o parto precisa de ser planeado. Não pode ser viver um dia de cada vez, ok? Viver um dia de cada vez é o plano certo para ser loser. O parto precisa de um plano. Como tudo, precisa de um plano. Eu, se vou do ponto A ao ponto B, preciso de um plano. Muitas vezes esse plano dá para fazer na cabeça. Mas se é um plano grandioso, como parir, se calhar não dá para fazer só na cabeça. É preciso ir mais longe. Mas sim, o trauma do parto também se inclui. Pronto, e já falei nos outros todos que vêm atrás. Ok? A Vânia escreveu aqui, é como um placebo, mas já não sei do que é que estávamos a falar quando ela escreveu isto. O esconder a vida de adulto. Esconder a vida de adulto, estão a ver? É assim, os adultos escondem. Não quer dizer que a gente, não quer dizer que nós sejamos um livro aberto, ok? Não temos que ser um livro aberto. Vocês não sabem tudo sobre mim. Eu não sei tudo sobre as pessoas todas. Não esconder não é ser um livro aberto, ok? Não esconder é saber que quando tu estás a viver um choque emocional, tu precisas exteriorizar isso e o teu filho deve fazer parte. Ou seja, tu vais ter o discernimento e a consciência de levar o teu ciclo de stress até ao fim. E vais mostrar isso ao teu filho, para ele estar lá presente e saber como é que isso se faz. E que ele também pode. E que é simples. Ok? Se tu andas a esconder, primeiro, não completas o ciclo do stress, portanto vais ficar com trauma. Segundo, o teu filho não sabe o que é que se passa e sente-se inseguro, porque tu não andas normal. E isso é limpinho, ok? Mesmo que seja um bebé de 3 meses, vai perceber e vai sentir insegurança. E finalmente, tu nunca fazes uma demonstração de como é que se completa um ciclo de stress e como é que se supera um trauma. Como assim o teu filho vai fazer isso? Não vai, não é? Isso é aquele comportamento dos pais que vão deixar o filho ao psicólogo e vão fazer as compras de supermercado. Tudo o que vai sair daí são umas compras. O resto não vai acontecer nada, ok? A Neusa diz: muitas vezes, perante determinadas reações dos meus filhos, a minha reação também não é a melhor. Nós próprios também temos traumas por resolver e às vezes não é fácil. Parece que também ativam os nossos próprios gatilhos. Então, mas essa é a vida dos filhos, é ativar os nossos gatilhos. Mas nós podemos ser pessoas naturais e expressivas em relação a isso, em vez de tentar andar aqui como se tivéssemos engolido um garfo, ok? O teu filho engatilha-te e tu dizes-lhe simples assim, ok? Primeiro passas da cabeça, não é? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, olha, ó filho, isso tu estás a fazer.
não me calha nada bem. E depois não me consigo regular e começo aqui aos gritos. Pronto. Explicação, ok? Porque se o teu filho tem gatilha, mas tu não sabes nem sequer começar a aceitar isso e expressar isso, o teu filho também não compreende. Tu própria não compreendes. Estás a ver a ideia? Isso não é problema nenhum. Toda a gente faz isso. Toda a gente do mundo faz isso. Só quem não tem filhos é que não faz. E está a perder uma ótima oportunidade. Porque se não forem os filhos, a vidinha até vai correndo bem. Vá, pronto, os relacionamentos às vezes são uma porcaria porque a gente tem muitos traumas e não sabe escolher e não sei quê. Mas pronto, fora isso, a vidinha até vai correndo bem. É quando vêm os filhos, é que eles vão fazer as grandes escavações arqueológicas para tentar descobrir todos os nossos traumas, um por um. E é quando nós começamos a sentir essas coisas. E começamos a sentir essas coisas porque esse é o papel dos filhos. Essa é a função. Eles vêm para nos ensinar e para promover a nossa cura, ok? E nós, das duas, uma, ou continuamos em negação, ou aceitamos o desafio e deixamos-nos levar nesse processo. Estão a perceber? E se nós ficamos muito engatilhadas, fazemos o trabalho emocional que nos ajuda a entender porque é que isso acontece, ok? Conflitos entre família ou explicar as preocupações de adultos, trabalho, relações, tudo, tudo. Como eu costumo dizer, um bocado provocadoramente, tratem os vossos filhos como se eles fossem inteligentes. E vocês vão ver. Eu vou comprar o teu livro. Boa, Marina. Vai em frente. Eu também comprei o meu exemplar, está aqui. Brincadeirinha, vá. Eu comprei, porque isto é o Amazon que imprime e não me deu de graça. Atenção, mas é isso que eu estava a dizer lá no Imunidade Guerreira. Se vocês estão a pensar em imprimir 382 páginas, mais vale comprar, não é? E fica todo bonitinho, encadernadinho já, com esta capinha muito linda, de bebês a chorar. E vocês vão desfrutar muito dele, tenho a certeza absoluta. Ahm, o, o livro é muito mais bonito que o PDF, diz a Marta. É um facto, é verdade. A Vânia diz: a vida tem de ser planeada, mas realista. Sim, mas planear é realismo. Planear não é imaginação. Planear é: eu tenho estas circunstâncias. Planear é como conduzir pela estrada, ok? Não é fazer um off-road. Planear não é, eu agora vou para onde eu quiser e faço tudo o que eu quiser e sou a maior aqui do business. Isso não é planear, ok? Isso é ilusão e também não te vai resultar em nada. Planear é o quê? Tem esta estrada, vai por aqui e tem estas viradas e estes cruzamentos e estas rotundas. E eu, para chegar onde eu quero, preciso fazer este caminho. Pronto. Ou seja, sei as minhas circunstâncias, conheço as minhas limitações, conheço as minhas forças e as minhas fraquezas e vou planear para chegar onde eu quero dentro da minha conjuntura. É isto que é planear, ok? Planear não é uhul, podes tudo. Isso não se chama planear. Não sei se alguém achou, mas não se chama planear. O placebo era a comentar sobre as terapias ocupacionais sem o trabalho sistémico. Exato, placebo é isso. É o quê? É ir ao psicólogo e achar que nunca mais vais ter um trauma na vida. E não estou aqui a falar mal do psicólogo, ok? Ir ao psicólogo pode ser uma ótima ferramenta, mas aqui estamos a falar de uma perspectiva mais sistémica, em que todos os elementos da família se influenciam uns aos outros, e, portanto, se um vai ao psicólogo, os outros continuam a influenciá-lo da mesma maneira de sempre. E, portanto, ele vai precisar também fazer outro tipo de trabalho emocional para ele próprio conseguir exercer uma influência diferente na sua família e mudar um bocadinho esse clima.
Ai Deus, eu devia rever esta aula todos os dias de manhã para que o dia corra bem. É para se for isso, eu acho que é melhor fazermos aqui uns cortes, tipo uns reels, e tu vês um por dia, porque isto é muito tempo, todas as manhãs para a vida correr bem. Só aqui tu já tinhas uma rotina matinal que ia fazer a tua vida correr mal. Desde que aprendi aqui contigo a não esconder nada da minha filha, mesmo dificuldades e tudo mais, noto que ela está mais consciente e entendedora. Às vezes até fico espantada com as reações e empatia que ela tem com as situações. Claro, porque é isso que é uma criança. É um ser inteligente, pensante, perspicaz, que aprende. Só precisa de boas oportunidades e de ser vista nos assuntos. Então, deixem-me mostrar-vos aqui uma coisa muito interessante. Onde é que eu ia? Ok, estou na página certa. Confirmem-me aí no chat, só que estão a ver bem, por favor. Então, se estiverem a ver, este é o esquema de como acontecem as doenças emocionais, ok? E o que é que acontece? Primeiro, nós vamos ter uma alternância entre a simpaticotonia e a vagotonia. E o que é que isto é? Basicamente, aqui, esta parte do gráfico, onde está o azul esverdeado, desculpem, mas é que eu uso uma luz para fazer o computador meio avermelhado à noite, para não me tirar o som. E eu não faço ideia que cor é esta, mas é a cor que não é vermelho, ok? Deve ser um azul ou verde ou cinzento, qualquer coisa assim. Pronto. Então. É azul, diz a Marta. Obrigada, Marta. Já agora, devias usar a luz vermelha no teu ecrã também, que é para ter sono. É azul. Então, esta parte aqui do gráfico, azul, ela representa, chamemos-lhe, o pós-conflito. O conflito aconteceu aqui, ok? Em que houve um alto e um baixo. E depois ativa-se o sistema nervoso, simpático, que é a tal simpaticotonia, e que é a fase do dia. Durante estes dias, todos os dias, vai haver uma ativação do sistema nervoso simpático. O que é que isto quer dizer? Mais stress, mais nervosismo, mais conflito, mais ansiedade, um batimento cardíaco mais acelerado, tensão mais alta, ok? Imaginem que há pessoas que vivem assim. Não se compreende. E à noite, a vagotonia. Ou seja, à noite, não conseguir dormir, ruminância de pensamento, preocupação, insónia, acordar à meia da noite, excesso de calor ou excesso de frio que não correspondem ao ambiental. Na mesma, um batimento cardíaco acelerado, uma tensão arterial alta, ok? E tudo isto sempre numa respiração que é mais de tórax e que é rápida e curta, ok? E o que é que quer dizer curta? Não entra muito ar. É restrita, constrita, ok? E esta é a primeira fase da doença. Nesta fase, muito dificilmente alguém diz que está doente, ok? Mas esta é a primeira fase da doença. A seguir, vem a fase de resolução. Na fase de resolução, nós temos inflamação, que é o que está aqui escrito edema, ok? Isto chama-se a fase de cura. A fase de resolução é a fase de cura. Então temos edema, inchaço, inflamação, dor, cicatrização. Depois vai depender do que é que aconteceu, não é? Por exemplo, nas crianças é nesta fase que vem tudo o que é sintoma, ah,
crises respiratórias, tosse, ranho, espirros, ranhocas verdes, hum, gatinhos no peito, crises asmáticas, não dormir de noite, por exemplo, nos bebés, quando estão nesta fase de cura, às vezes acordam para mamar 8, 9, 30 vezes. Hum, Pronto, e o que é que acontece? Esta fase de cura, se for bem feita, e eu no Imunidade Guerreira ensino-vos a fazer esta parte bem, ou seja, quando a criança começa a mostrar sintomas, nós vamos dar o suporte que é preciso a esses sintomas para que a criança possa levar o processo de cura até ao fim, ok? Se isso não for feito dessa forma, a cura fica em suspenso. E o que vai acontecer é este pico que vocês veem aqui no gráfico, que tem a setinha para cima, outra vez em azul, ok? E que é o quê? É o corpo a tentar procurar a homeostase, provoca outra vez uma crise muito grande, para depois vir novamente para baixo e começar outra vez nos mesmos sintomas que estava antes. E o que acontece é que muitas vezes desenvolvem-se tracks, ou seja, em vez da criança levar a cura até ao fim, ela tem aquele episódio de sintomas e depois entra outra vez na fase simpaticotonia, vagotonia. Ansiedade, nervosismo, tal, tal, não dormir, insónia, tensão alta, batimento acelerado, respiração ofegante, pensamento ruminante, ansiedade, preocupação, tal, 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 tudo. E a cura não vai até ao fim, fica em suspenso. E este é o processo da criança que está sempre doente ou que tem uma doença crónica. É assim que acontece, ou seja, o processo de cura não é levado até ao fim, com todos os sintomas, até que eles possam cessar e fique tudo resolvido. O processo de cura é interrompido e muitas vezes o que é que interrompe? Tentar resolver as coisas à força. Operações às amígdalas e adenoides, medicações. Por exemplo, o uso da medicação da asma deixa a criança em suspenso. Ela nunca se vai curar, ela fica doente cronicamente, ok? O uso das bombas dos alérgicos deixa a criança em suspenso, ela não se está a curar, ela fica doente cronicamente. O uso de corticoides no eczema deixa a criança cronicamente doente. O eczema evolui depois para doenças respiratórias, ok? Não cura, ok? Quando cura, nós conseguimos dar um suporte adequado à sintomatologia até o processo de cura terminar até ao fim e a criança sair desse quadro de doença, ok? E isto é o que nós queremos sempre que aconteça com os nossos filhos, para eles não se tornarem doentes crónicos, não desenvolverem problemas de saúde que depois vão acompanhar a vida deles para sempre, incluindo vida adulta, e que durante a infância vão acompanhá-los a eles e a nós, vão-nos dar muitos trabalhos e muitas preocupações e vão-nos dar a tristeza de não ter um filho totalmente saudável que pode explorar totalmente todo o seu potencial, não é? Então, essencialmente, esta é a forma como a doença se desenvolve. E por isso é que muitas vezes as pessoas me dizem: o meu filho está muito doente, tem isto e aquilo, e não sei o quê, tem tosse, tem ranho, tem nananã, nananã, nananã. E eu penso: ok, está tudo a correr bem, porque ele está na fase final, está na fase de cura, ok? É quando vêm as bactérias, os vírus, todas essas coisas vêm na fase de cura. Está tudo a correr bem. O que nós não queremos é que ele fique na fase anterior, que é quando a mãe me diz: o meu filho é ansioso, é preocupado, rói as unhas, rumina no pensamento, range os dentes, não sei quê, preocupa-se, é tímido, é fechado, é introvertido, ou é violento, tem alterações comportamentais. Isso é muito, muito pior. Porque nós vamos precisar transportar essa criança até à fase de cura, onde vai haver sintomas, para depois terminar. Estão a ver a ideia? Digam-me se ficou claro para vocês. Eu acho que nunca tinha mostrado este gráfico. É a primeira vez que eu estou a mostrar. Já tinha falado deste raciocínio, mas é a primeira vez que vos estou a mostrar este gráfico. Porque acho que ele também não é assim tão simples, mas bem explicadinho percebe-se.
E finalmente, tenho aqui este esquema do apego, não vou percorrer convosco, mas que basicamente está aqui só para vos dizer que também no Imunidade Guerreira temos este esquema com uma aula toda a explicar e que até fala da introdução à creche, porque o apego está muito relacionado com a introdução à creche, e fala dos padrões de apego com as crianças e dos seus padrões comportamentais e, digamos, emocionais, nervosos. Porque o que é que acontece? A criança, ela é sempre o espelho da relação que ela tem. É através da relação que nós cultivamos com os nossos filhos, é que nós vamos fazer com que eles desenvolvam os traços de personalidade ou do apego seguro ou do apego inseguro. E por isso é que eu vos digo que isto está tanto na mãe, ok? Porque se a mãe não tiver ainda resolvido os seus gatilhos e os seus traumas e os seus padrões de stress e andar toda engatilhada, ela não consegue criar a relação de apego totalmente segura. Vai haver fraturas nessa relação, ok? E portanto é preciso que a mãe faça o seu próprio trabalho. Isso vai ser sempre necessário. Não é preciso, não é preciso começar tudo de uma vez, nem começar a correr, mas eventualmente vai-se justificar. E aquilo que eu noto é que às vezes há pessoas que me fazem a mesma pergunta da Ana Ana. De género, a mesma pergunta, apresentam-me o mesmo problema. Da Ana Ana. O meu filho tem este conjunto de problemas. E eu digo-lhes: precisas de terapia. E não ouço mais nada. Fica a sala assim, tipo. Uh, uh, uh. Daí a um ano, os mesmos problemas. Normalmente vem mais um ou dois na lista. Meu filho tem estes problemas. Precisas de fazer terapia. Mas o que é que acontece? Esta mãe, ela quer continuar em negação. Ela quer continuar a acreditar que os problemas do filho começaram no filho. E que o filho tem uma disfunção que precisa de ser correção, precisa de ser corrigida. Precisa de uma correção. Quando na realidade o relacionamento tem uma disfunção. E quem é que constrói um relacionamento? Não são as pessoas que fazem parte dele. Então, quem é que constrói o relacionamento da mãe com o filho? Quem é que está implicado no relacionamento da mãe com o filho? Quem é que vai criar? Quem é que vai ser a criadora do apego seguro ou inseguro com o filho? Não é como se eu quisesse culpar a mãe ou fazer-lhe terror psicológico. Eu não quero. Eu, na verdade, para mim, se eu pudesse dizer, é pá, está tudo bem, isso é só o teu filho, é que tem problemas. Eu dizia, mas é que é tão fácil de constatar que não é só o filho, que normalmente nem é o filho, ok? É o relacionamento que foi ali criado e que, de certa forma, é a maneira funcional que aquela mãe tem de viver a vida. É a maneira que até agora foi protetora para ela, que lhe permitiu sobreviver, que lhe permitiu chegar até aqui. E está tudo certo até aí. Mas se ela efetivamente quer ver a sua criança vingar e ser totalmente saudável, ela tem que aceitar esticar um bocadinho a corda dela, ok? Ela tem que aceitar ampliar a sua zona de conforto. Ela tem que aceitar um desafio, que é entrar mais no seu interior e ver as zonas mais cinzentas que ela tem. Parar de se identificar com a sua história. Parar de se identificar com a educação que ela teve, como se essa fosse a razão para dar a educação que ela dá. Parar de se identificar com os acontecimentos da vida dela, como se isso fosse a justificação para ela fazer o que ela faz. Parar de se identificar com a sua história. Parar de ser a pessoa que viveu isto, a quem aconteceu aquilo, que teve esta e a outra situação. Ela vai precisar de aprender a parar de ser essa pessoa.
ia estar só neste dia, que é o presente, sem as outras histórias todas que ela carrega às costas. E isso nunca é um trabalho do filho, em circunstância alguma. Quando o filho for adulto, ele próprio vai poder decidir fazer esse trabalho para si. Mas se a mãe quiser ver na infância o filho saudável e a vingar, ela vai precisar de aceitar o desafio de que esse trabalho é dela para fazer. E ser dona disso, ok? Não é tentar justificar, ou tentar esconder, ou tentar arranjar desculpas, ou tentar deixar passar o tempo, porque o tempo não cura, ok? Não cura ninguém. É own it. É teu, amiguinha. De mais ninguém, ok? É teu. E agora vais pegar nisso e vais fazer a tua metamorfose. Porque o teu filho não vai fazer nada disso. Ele vai continuar a espelhar o relacionamento que vocês têm os dois. Só simplesmente isto, ok? E é muito fácil ver a criança que vive num relacionamento de apego seguro, como é que ela se comporta e a diferença para a criança que vive no apego inseguro. Porque a criança que vive no apego seguro, ela é super segura, é expansiva, é... não quer dizer que ela seja mal comportada e irreverente. E normalmente ela não é. Isso é outra classe de criança, ok? E outra classe de relação. Mas ela é alegre, é sociável, é outgoing, como dizem aqui os pais do Algarve, extrovertida, ok? E vocês podem ver aqui, a teoria polivagal é uma teoria que eu sigo muito, porque nos permite interpretar através dos comportamentos da criança em que posição é que ela está e a situação social que ela vive nos seus relacionamentos familiares mais próximos, ok? E então, se nós formos de baixo para cima, nós temos a criança que já desistiu e bajula, ou seja, ela já não quer saber de si própria e só dá graça aos outros, que é para sair bem e lhe correr a vida bem, ou pelo menos não lhe correr mal. E depois vamos ter a criança que se dissocia, que paralisa, tem o freeze, em que tem ausências, tem dormências, tem muito sono, entra muito em modo de poupança de energia, tem momentos em que está parada, tipo, a olhar para o vazio, sem fazer nada. E depois vamos ter a criança que luta, que acredita que ela ainda pode fazer alguma coisa, e então tem raiva, tem violência, tem ódio, tem irritação, tem frustração, é do contra, não a tudo, e conflitos e bullying, todas as coisas. E depois temos a criança que também acredita que ainda pode fazer alguma coisa, mas está num nível melhor e então foge, sente preocupação, ruminação do pensamento, medo, ansiedade. E depois vamos ter então finalmente a criança do vago ventral, que é a criança que está segura, ok? E que este é o único estado, o vago ventral é o único estado em que a criança se expande, e portanto é o único estado em que a criança realmente aprende. O resto, a criança até pode ter algum resultado escolar, mas é tudo forçado. Só em vago ventral é que efetivamente uma criança vive a aprendizagem e por isso é que hoje em dia há tantas dificuldades de aprendizagem e déficit de atenção com hiperatividade e todas essas coisas mais, porque as crianças andam a navegar aqui. No vago dorsal eu não posso mais, no vago simpático eu posso, mas preciso de lutar. E o vago ventral é raro. A criança que está segura no seu ambiente é raro. É raro a criança que é flexível, que explora, que sente conexão, que é sociável, que é alegre e que sofre oscilações durante o dia que são ligeiras, não são grandes oscilações. Esta criança é rara de encontrar,
hoje em dia. E estes estados vagais não são, não têm uma grande constância no caso da criança. No caso do adulto, sim. Ou seja, se eu vivo num estado, normalmente eu vivo naquele estado sempre. Mas na criança ela consegue oscilar de uns estados para os outros muito facilmente. Então, por que é que ela não vai mais para vago ventral? Porque o seu ambiente não permite, porque os seus relacionamentos não permitem, porque o seu contexto não permite. Ok? E é isso que nós queremos. Nós queremos posicionar a nossa criança no vago ventral a maioria do tempo, se possível o tempo todo, para que ela possa estar no presente, alegre, segura, sociável, conectada com as outras crianças, com os outros adultos, com o seu ambiente, que seja exploradora, que seja curiosa, que aprenda, que demonstre as suas opiniões e as suas vontades, que faça as suas birrinhas, porque também vai fazer, ok? Também vai ter as suas oscilações emocionais. Mas basicamente, esta é, digamos, a escala é o esquema de comportamento da criança, ok? Há pessoas que está de caras que é o relacionamento que a mãe tem com o filho que tem esse impacto, não querendo culpar ninguém. Eu acho que está de caras todas as mães com todos os filhos, mas pronto, isso talvez seja só para mim por decorrência da minha profissão. Então, meus amores, essencialmente era isto que eu tinha hoje para vos transmitir. Quem está no Conexão, nas outras aulas, eu falei mais do eixo cérebro, na ótica da, da saúde e da doença. E nesta aula, a minha ideia era realmente falar mais nesta ótica das emoções, que também é muito contemplada na imunidade guerreira e em todos os meus acompanhamentos, e que para mim faz tanto parte como tudo o resto, e é uma abordagem também muito completa é que eu entrego à mãe muitas ferramentas que ela pode usar, se quiser, para ir alterando aqui todos estes estados emocionais e toda a conexão que ela tem com os filhos e a forma como ela ajuda ou não, como ela pode começar a ajudar os filhos e a si própria a completar os ciclos de stress. E pronto, basicamente este era o nosso conteúdo. Se esta aula vai ficar no Imunidade Guerreira, pode ficar. Eu não tenho nada contra. Se vocês também não tiverem, então está tudo bem. Até pode ficar esta aula como apresentação do livro lá e depois fica lá o link para quem quiser encomendar o livro em papel. Se alguém for estar comigo em breve e quiser o livro assinado, eu estou sempre disponível, ok? Não viajo para vos assinar o livro, mas se estiver convosco, assino com muito gosto. E nos lugares onde eu trabalho em clínica também vai estar o meu livro disponível. Ainda não está, mas vai estar. E na loja também vamos ter o livro disponível para quem quiser, ok? Ahm, pronto, e basicamente. Era isto que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Quem tiver a ver depois gravado, façam-me perguntas, de tudo o que quiserem saber. E vão lendo e vão também fazendo perguntas para que eu possa também acrescentar mais conhecimento aqui a toda esta parte de ser, de ser a cuidadora emocional dos nossos filhos. Um grande beijinho para toda a gente que esteve aqui e para toda a gente que vai assistir depois em diferido. E gostei muito de vos ter cá. Bye bye.